Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com aquele nosso vídeo de pós-jogo, vitória do Vasco por 3-1 na Copa do Brasil contra o CSA em São Januário e a classificação para a próxima fase. O Cruzeiro também acabou de se classificar, ganhando do CRB lá em Maceió por 2-0, e aí a gente já tem todos os classificados, né? O Vasco hoje fez o que tinha que fazer, ganhar o jogo. Né? Hoje, independente de atuação, né, de como foi o jogo ou não, o Vasco precisava ganhar. Primeiro, porque precisava classificar. Com a vitória, além de passar para a próxima fase, o Vasco consegue uma premiação aí de quase 5 milhões de reais. É uma premiação de 4 milhões e 700 mil reais. Está entre os 8 times da Copa do Brasil. O sorteio, inclusive, será realizado na próxima terça-feira para definir o emparelhamento e também os adversários. Os classificados aí a gente já tem, que é o Bahia, o Fluminense, o Corinthians, o Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Rapaziada, não tem moleza aí para a próxima fase. O que caiu, que cair, caiu. Sinceramente, mesmo o Atlético Paranaense que está na Série B, jogar na Arena da Baixada é sempre muito difícil. E com o histórico do ano passado, que a gente classificou em cima deles na Arena, eu acho que eles vêm babando para cima da gente caso no sorteio caia o Atlético Paranaense. Então, sinceramente, eu não escolho adversário entre esses aí que estão classificados, não. Agora, o Vasco hoje, como eu estava dizendo, fez o que tinha que fazer, tinha que classificar, fez um primeiro tempo muito bom, com imposição, né, pressionando o CSA todo lá atrás. Talvez uma estratégia até um pouco errada do time dos caras, de ficar muito recuado, né, e tentar uma saída no contra-ataque. Eu estava ouvindo e conversei até com um amigo lá do CSA Povão, que reclamou da escalação do time. Acho que o técnico lá, o Márcio Fernandes, não escalou o time da forma que tinha que escalar. Achei o goleiro deles muito, muito inseguro hoje, soltando bolas teoricamente fáceis, né? Mas o Vasco no primeiro tempo realmente poderia ter saído até com um placar mais largo do que os 3-0, né? Teve chance para isso. O Léo Jardim, o espectador do jogo, né? Praticamente não me lembro de uma defesa do Léo Jardim. Né? No lance do gol foi uma cabeçada muito forte, numa falha da zaga, mais uma vez um cruzamento, em que o Lucas Freitas não acha, né, a bola, e o jogador deles dá uma cabeçada muito forte, sem chance para o nosso goleiro. O Paulo Henrique hoje eu achei muito enrolado. É aquilo que eu venho falando do Paulo Henrique aqui. Paulo Henrique é assim, né? É assim, altos e baixos. E hoje ele estava no baixo. Cruzou umas 2, 3 bolas, por trás da linha do gol, né? Não deu sequência nas jogadas, sabe? Não estava numa noite bacana. Hugo Moura. Fica muito claro que o Diniz quer usar o Hugo Moura como zagueiro. E para isso, ele precisa que o Thiago Mendes esteja melhor preparado fisicamente. Porque, na teoria, o Thiago Mendes é que vai ocupar essa vaga do Hugo Moura. Então, hoje ele botou o Hugo Moura e o Freitas. O Hugo Moura, ele é um cara esforçado, é um cara que tem uma certa técnica com a bola no pé, ele não é um cara totalmente, né, assim com a bola. Mas ele não tem explosão. E ele não tem tempo de zaga. Né? Não fez uma partida horrorosa, mas fica nítido algumas deficiências dele. Agora, fica muito claro para mim que o Maurício Lemos hoje é fim da fila. Né? O Lucas Oliveira não está nos planos, tanto que nem relacionado estava. Né? O Luiz Gustavo hoje estava com a seleção. Então a briga ali é JV
com o Hugo Moura e o Lucas Freitas para ver dos três quem vão ser os dois zagueiros. Eu ainda acho que o JV é o preferido do Diniz. O Freitas fez uma partida razoável, falhou no gol, né, mas não foi uma partida que comprometeu, mas até porque o CSA, apesar do segundo tempo ter chegado mais, não exigiu tanto da nossa zaga assim, né? O Piton, para mim, fez uma boa partida. Eu vejo o Piton subindo de produção, né, depois de um longo tempo jogando mal. Né, o Piton, para mim, fez um bom jogo. Né, principalmente, como a gente sempre fala aqui, na parte ofensiva do Piton é a melhor parte. E jogou bem. Né? O Tietê, apesar do gol, achei que ele fez uma partida contra o Mirassol melhor. Né? É um cara que dá uma dinâmica de jogo bacana para a gente. Né? Busca, não se esconde. Né? Apesar já da idade, é um cara que está sempre muito bem preparado fisicamente. Corre bastante, mas também não achei que fez um jogo brilhante. Preferi o jogo dele contra o Mirassol. Agora o Jair. O Jair foi uma grata surpresa hoje. Jogou bem. É um cara que tem uma técnica, ele sabe tratar a bola. Isso aí não tem dúvida. O problema do Jair sempre foi intensidade. Né? Às vezes, uma preguiça, uma falta de vontade, mas eu coloco na conta da intensidade. Tá? E hoje ele teve muito bem, dominou o meio-campo. Teve um bonito chute de fora da área que pegou na trave, ia ser um golaço de fora da área. Né? Apareceu no jogo, distribuiu, se apresentou, e é isso que a gente espera do Jair. Ele chamar o jogo para ele quando precisa dele. Né? Ele não se esconder, porque ele tem muita técnica para sair jogando, para ajudar o Coutinho nesse trabalho, até de armar o time. E o próprio Tietê. Jair, para mim, hoje foi um dos melhores em campo. Coutinho se movimentou melhor, já do que no jogo contra o Mirassol, premiado com um gol aí, para mim, numa falha do goleiro, os rebotes, o goleiro dando os rebotes hoje, meio louco, mas ele teve mérito, né, de acompanhar a jogada e fazer o gol. Buscou as jogadas, procurou. A gente percebe ainda que ainda não está no seu, né, na sua plenitude da forma física. Né? O grande problema agora é o Coutinho não se contundir mais. Né? Porque a cada parada dele por contusão, ele perde muito ritmo, perde muita condição física e demora para recuperar. Até porque ele já não é um garoto. Né? Então, acho que o grande X da questão agora é o Vasco fazer um planejamento, né? E evidentemente contar com um pouco a sorte também dele não se machucar mais. E para ele cada vez mais ganhar ritmo, ganhar confiança e poder produzir mais. Eu vou falar do Ryan aqui. Fez um excelente primeiro tempo para mim. Junto com o Jair, os dois melhores em campo. Né? Buscando, tentando, podia ter feito um gol antes, depois fez um gol, um chutaço de uma bola que sobrou para ele. Agora, no segundo tempo, como todo time caiu de produção, ele sumiu. Parece que quando ele joga do lado de cá, onde está o Diniz, que o Diniz fica buzinando no ouvido dele o tempo inteiro, gritando, ele fica mais ligado. Parece que é o tipo de jogador que precisa disso. Precisa de alguém que está gritando com ele o tempo inteiro para ligar ele. Né? De vez em quando solta, né, a extensão dele lá, ele fica sem energia. Então tem que alguém que fica colocando a extensão, né, dando um choque nele lá. E quando ele foi para o lado de lá no segundo tempo, que o Diniz estava longe, ele meio que, sei lá, dá uma dormida. Né? Mas tem evoluído, é o jogador, sem dúvida nenhuma, que mais evoluiu na mão do Diniz. Nesse ponto, o Diniz estava certo quando pediu para a direção do Vasco não vender ele nessa janela, segurar ele. Agora tem o sub-20 aí daqui a final do mês, início de outubro, né? Final de setembro, início de outubro. Então, onde ele provavelmente vai ser titular, né? E tem tudo para fazer e se valorizar mais ainda. O Nuno, gostei do Nuno hoje. Achei que foi um cara que também buscou bastante, né? Ele tem um bom drible, né? Tem uma certa velocidade, não é aquele jogador extremamente veloz, mas tem uma certa velocidade, né? E uma coisa que eu sempre falei do Nuno aqui, vou repetir: ele não se esconde do jogo. E quando ele se aproxima do Coutinho, e aí é um trabalho do Diniz, fazer com que eles estejam sempre próximos, eles conseguem dialogar e sai coisa boa ali.
O Coutinho, que normalmente tem caído mais pelo lado esquerdo, se aproxima muito do Nuno. E aí ainda o Piton passando, ou seja, faz um trio ali muito bom. Né? E o Vasco consegue boas jogadas ali. O Nuno poderia ter feito o gol, né? Teve 2 chances aí que ele podia ter dado uma chapada melhor, mas jogou a bola lá em cima. Agora o Verratti. A fase é negra. Hoje ele atrapalhou. Muitas bolas ele atrapalhou. Ele já não está com aquela explosão para subir, para cabecear. Apesar do time do CSA ser um time muito alto, principalmente na zaga. Nem no jogo lá de Maceió deram chance para ele, hoje também não. Ele não conseguiu ganhar pelo alto. Por baixo, ele é um jogador lento. O Garré fez uma jogadaça, deixou para ele fazer. Se ele acelerasse o movimento e batesse, ele fazia o gol. E não consegue fazer um 2, né? Não consegue fazer uma tabela, não consegue fazer o pivô, que é coisa básica de centroavante, ele não tem conseguido fazer. Né? De segurar a marcação e girar, ele não consegue. É algo que o Diniz tem que pensar. Hoje ele foi perguntado na entrevista coletiva sobre manter o Verratti nos últimos 6 jogos, o Verratti jogou os 90 minutos. Se já não haveria um desgaste dele. O Diniz respondeu que não. Que o Verratti, apesar da idade, é um cara muito bem preparado fisicamente. E aí perguntaram para o Diniz também quem que ele vê como substituto para o Verratti, se é só o GB. E ele falou que não, que pode colocar o Ryan como 9, porque já jogou na base, assim, e pode colocar o David como 9 também, porque já jogou assim no Internacional, no Vitória. Eu acho uma boa solução o David, né, como 9. Tá? Porque o David consegue fazer isso que eu acabei de dizer que o Verratti não consegue, que é de segurar, né, fazer o pivô, né, aguenta o tranco, porque o David é muito mais forte do que o Verratti. O Verratti, apesar de alto, é magro, não tem tanta força para segurar impacto. O David não. O David já aguenta e consegue fazer a girada, até porque se comparar a habilidade entre o David e o David ganha do Verratti. Aliás, todo mundo ganha do Verratti. Então, o Diniz fez algumas trocas, né? O Thiago Mendes entrou, eu acho que tem que entrar mesmo, para ir ganhando ritmo, né? Para ir ganhando condição de jogo, para ir ganhando, né, a questão de questão física. Ele coloca o Puma na ponta direita, em determinado momento, já no fim do jogo. Ele foi questionado isso também na entrevista coletiva e disse que é uma possibilidade, sim, de colocar o Puma cada vez mais atuando ali pelo lado direito mais avançado, fazendo uma dobra ali, como fazia o Rafael Paiva, né, na sua época. Elogiou, inclusive, a atuação do Puma contra o Mirassol. Colocou o Matheus Carvalho, que, meu Deus do céu, quando entrou, eu pensei, eu tô com a visão turva, parece que tá entrando 2. Tá redondinho, hein? Matheus Carvalho, nosso cocão. Tá redondo. Impressionante. Agora, mais impressionante ainda é não entrar o Sforza e mesmo o Cocão meio gordo ainda consegue estar na frente do Sforza. Colocou o David, que teve pouca participação. O David, nas 2 primeiras partidas que ele entrou depois da contusão, ele entrou muito bem. Depois teve atuações mais discretas. Hoje foi discreto também, né? Agora o Garré. Para mim foi a melhor atuação do Garré desde que ele chegou no Vasco. Sinceramente, cara, eu até comentei com um amigo no WhatsApp que estava criticando a entrada do Garré. Eu falei, tem que botar ele para jogar. Jogos como esse, em que estava praticamente decidido, é a hora de dar ritmo para esses caras. Eu não acredito que o Garré pode ser esse cara horroroso que o nego pinta aí. E ele entrou bem, fez muito boa jogada, deixou o Verratti na cara do gol. Deu uns 2 bons chutes que fez o goleiro fazer aí umas defesas boas também, umas defesas difíceis. Cara, me deu esperança a movimentação do Raia. Parece que está mais desenvolto, parece que está mais fisicamente mais inteiro também. Né? E o fato dele não ter colocado o Lloyd também já foi um ponto positivo para o Diniz hoje, porque depois daquela participação dele no jogo contra o Mirassol, pelo amor de Deus. Torcida do Vasco no primeiro tempo deu um show. Primeiro já comprando todos os ingressos. Parece que foi a primeira vez que nós esgotamos os ingressos esse ano aí, se eu não me engano.
né? Deu um show. Agora, o que é uma torcida ressabiada? O CSA faz um gol com menos de 3 minutos no segundo tempo e a torcida praticamente desaparece. A torcida fica muda. Vira quase um velório, um silêncio ensurdecedor em São Januário. Mas por quê? Culpa da torcida? Claro que não. É porque num histórico recente, inclusive na Copa do Brasil, contra o Operário, contra o Água Santa no passado, contra o próprio Fortaleza, onde a gente estava jogando bem, ganhando o jogo, nós tomamos empates e depois fomos para os pênaltis. O CSA fez um gol, a torcida emudeceu, e isso passou, essa intranquilidade passou para dentro do campo. E aí, ou seja, o CSA começou a ter posse de bola, começou a chegar à frente, teve um lance lá com o centroavante dele que puxou, bateu por cima, né? Um jogo que estava controlado, o negócio começou a... E o Diniz também percebeu isso, que aí ele começa a fazer as trocas. E a torcida só foi voltar a cantar no final do jogo, quando já via que não ia ter tempo do CSA empatar. Aí eles começaram a fazer uma gracinha e cantar. Bom, o fato, meus amigos, é que a gente precisava da vitória para tirar essa nhaca e primeira vitória pós-mundial. E já pensar no jogo contra o Atlético Mineiro no domingo às 16 horas em São Januário, que aí vai ser um jogo muito mais difícil e o Vasco está na zona do rebaixamento, precisa da vitória. É isso aí, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, aí peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão para você aí poder estar conosco aqui, comentar no chat e vire membro também, para você qualquer hora estar aqui na nossa bancada, né, conversando sobre o Vasco, desabafando, e vai entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. E só um detalhe antes de terminar. Eu vi antecipado, quem segue a gente aí no X, quem vê nossos vídeos, que ia haver mudanças nessa partida, no meio e na defesa contra o CSA, que o Diniz ia aprontar uma surpresa. E realmente houve, né? Colocou o Hugo Moura na zaga e entrou com o Jair. Segue a gente aí que você vai estar sempre bem informado. Gente, um abraço, até a próxima.